Irmãos, mais uma vez, graça, paz e bem da parte do Senhor, meus irmãos, amém? É um privilégio, uma honra, mais uma vez poder estar na casa de Deus, buscando a face do Senhor junto com os irmãos. E para mim mais um privilégio é poder abrir a palavra de Deus e nós, mais uma vez, podermos aprofundar mais no conhecimento da palavra dele. Sempre tenha isso, meu irmão, como um privilégio. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje, fazer uma mensagem um pouco diferente, uma mensagem, uma espécie de um estudo e de um momento de oração. Então nós vamos ter um estudo bíblico, um momento de oração e depois nós vamos para um outro trecho do estudo bíblico, mais um momento de oração, tá certo? O tema hoje da mensagem é um pouco estranho, meus irmãos. Mas os irmãos vão entender no decorrer da mensagem os impossíveis de Deus, né? Daí alguém já pensou naquele versículo. Não, mas a Bíblia diz que para Deus não existe impossível, né? Lá, Gênesis capítulo 14, versículo 18, diz: para Deus não há impossíveis. Capítulo 2 de Lucas vai dizer isso, que para Deus nada é impossível. Mas há alguns impossíveis para Deus. E isso de maneira nenhuma tira um atributo que pertence a Deus, um atributo incomunicável de Deus chamado onipotência, meus irmãos. Tá certo? Uma vez veio um ateu me fazer umas perguntas, tem uma perguntinha chata que o ateu faz. Uma vez chegou: pastor, me responde uma coisa. Eu falei: pois não. Ele falou assim: Deus é todo poderoso? Sim. Então Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele pode construir uma pedra tão grande, mas tão pesada que ele mesmo não pode carregar? Pergunta essa, né, meu? Pergunta chata. É aquela pegadinha, né? Quem é do meu tempo vai lembrar, né? Lembra daquela pegadinha? Lembra daquela frase? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Quem lembra dessa época aí, desse comercial aí? Ó? Tem uma turma das antigas aí, tá vendo? Não é só eu não. É a mesma coisa. Aí você fala: não, Deus não pode construir uma pedra tão grande a ponto que ele mesmo não consegue carregar. Aí logo, Deus não é onipotente. E se fala assim: não, Deus pode construir uma pedra tão grande que ele não consegue carregar, também ele. Então, são perguntas que mesmo Deus pode, ou Deus não pode, mas isso não tira a onipotência de Deus, não tira nenhum atributo de Deus, nada disso. Hebreus, meus irmãos, vai lá em Hebreus capítulo 6, no livro de Hebreus, fala sobre 3 impossíveis. E eu quero, cada um numa área diferente, eu quero estar tratando com os irmãos a respeito disso, e cada uma delas nós vamos ter um tempo de oração. Olha o que diz, meus irmãos. O primeiro impossível está em Hebreus capítulo 6, do verso 4 a 6, meus irmãos. O primeiro impossível de Deus. Olha o que diz. Hebreus 6,4. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomia ou expondo à vergonha. O primeiro impossível é esse, meus irmãos. É impossível uma pessoa que caiu, e caiu de tal maneira que a Bíblia vai dizer que é impossível renová-lo. Que Deus, ele não pode, não consegue renová-lo de uma queda tão grande. Eu apresso, meu irmão, em dizer, talvez esse aqui seja um dos textos mais polêmicos da Bíblia. Talvez esse seja um texto de mais difícil interpretação da Bíblia. É esse texto aqui. E eu asseguro aos irmãos que esse texto não está falando de salvação ou de perder a salvação. Esse texto, se a gente olhar todo o contexto, capítulo 4, capítulo 5, esse texto está falando de arrependimento. Que uma pessoa que ela veio a Cristo pela graça de Deus e fez a obra, mas a pessoa, ela deliberadamente ela vive no pecado, capítulo 10 de Hebreus vai falar isso, deliberadamente ela fica no pecado, é impossível
conduzir essa pessoa ao arrependimento enquanto a pessoa vive na prática do pecado. Então o primeiro impossível de Deus é isso. Por quê, meu irmão? Precisamos entender que a salvação é pela graça, a manutenção da salvação é pela graça, e nós vamos chegar até a volta de Jesus é pela graça de Deus, amém, meu irmão? O problema aqui de Hebreus é que esse povo, um povo que era do judaísmo e vem para o cristianismo e depois começa a voltar à prática do judaísmo. E aí o autor de Hebreus está falando, não, espera aí, não tem mais volta. Uma vez que você veio para Cristo, uma vez que você abandonou os rituais, abandonou as cerimônias, abandonou os sacrifícios de animais, o derramamento de sangue, você creu que o sangue de Jesus é suficiente. Você crê que a graça de Deus é suficiente, não tem mais volta. Porque se você estiver voltando, você está colocando em vergonha, você está profanando o sangue de Cristo, o sangue da aliança. Porque você está comparando o sangue da aliança, o sangue de Cristo, com o sangue de animais. Você está profanando o sagrado. Então está falando porque uma vez que nós viemos pela graça, você tem que permanecer na graça. A transformação, a santificação, a renovação, é tudo pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Aplicação prática para nós, meu irmão. Não saia da graça. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. É muito comum, meu irmão, eu já vi muitas pessoas isso, elas começarem na graça, serem quebrantados, Deus conduzir ao arrependimento, e elas se tornam, eu vou usar essa expressão usando Lucas capítulo 18, elas se tornam aquele publicano com o coração contrito. Lembra Lucas 18, que é a parábola do fariseu e do publicano? Que o publicano, o fariseu vai diante de Deus e fala assim, Deus, eu te dou graças porque o Senhor fez uma pessoa tão perfeita como eu. Eu te dou graças, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, e eu não sou ladrão nem adúltero, eu não sou pecador como esse daqui. E aí a Bíblia diz que ele orou de si para si mesmo. Era um homem que a graça de Deus não entrou no coração dele, porque ele achava que a sua autojustiça, que as suas, entre aspas, virtudes e aquilo que ele fazia era suficiente para Deus se agradar dele. Mas a Bíblia diz do publicano que nem ousava ainda levantar a cabeça aos céus. E ele batia no peito dizendo assim, Senhor, sê propício a mim que sou um homem pecador. E a Bíblia diz que esse saiu do templo justificado. Então, meu irmão, é muito comum de vermos pessoas que começam como esse publicano, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um homem pecador, de coração quebrantado na presença de Deus. E o Salmo 51 diz assim, que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não rejeita. Mas o problema é que eu já vi muita gente, elas começam como esse publicano com o coração contrito, mas termina como aquele fariseu com o coração soberbo e orgulhoso, meu irmão. Então, nós temos que entender isso, que a graça é para a salvação e nós estamos de pé, estamos na presença de Cristo, também é a graça. E nós precisamos sempre cultivar a graça de Deus no nosso coração, amém, meu irmão? De saber que nós não somos melhor do que ninguém e se nós estamos de pé por causa da graça de Deus. Por isso que esse texto diz que é impossível aquele que se afasta da graça, é impossível para aquele que vive na prática do pecado ter uma renovação, meu irmão. Eu queria que nesse momento eu e você fechássemos os nossos olhos e que você orasse a Deus, agradecendo. Não vai pedir nada, não peça nada a Deus, mas agradeça a Deus, Senhor, obrigado pela tua graça me alcançou. Obrigado, Senhor, porque o teu evangelho abriu os meus olhos. Obrigado porque o teu evangelho tirou as escamas dos meus olhos. Hoje eu enxergo, hoje eu entendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor descobriu, o Senhor tirou a cortina que impedia de eu entender a tua palavra, a tua vontade para a minha vida. Pai, te damos graça neste momento. Te damos graça pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu infinito amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor abriu os olhos do nosso entendimento espiritual. Obrigado, Pai, porque nós podemos discernir as coisas espirituais. Obrigado porque o teu evangelho faz sentido a nós. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos que somos pecadores, mas pecadores arrependidos, contritos, e precisamos da tua graça cada dia. Precisamos da tua graça hoje, precisamos da tua graça amanhã, e precisamos da tua graça até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Obrigado, ó Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo teu amor, pelo teu infinito amor sobre as nossas vidas que nos alcançou. Seu Deus, nos ensina a ter um coração contrito, a um coração quebrantado, um coração arrependido, para que possamos experimentar a cada dia a renovação, a transformação, a santificação para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração que fazemos no nome para a glória de Jesus. Amém. Segunda, meu irmão, impossível de Deus, está no capítulo 6, no versículo 13. A partir do versículo 13. É interessante isso, que Deus tem uma promessa para Abraão. E ele falou, gente, não desanimem, porque a promessa de Deus, vocês vão alcançar as promessas de Deus pela paciência e longanimidade. Pela perseverança e longanimidade. Capítulo 6, o versículo 12 vai dizer isso. Desculpa, não é paciência e longanimidade, é pela fé e pela longanimidade nós vamos herdar as promessas de Deus. Não é, meu irmão, que Deus fez uma promessa hoje, amanhã você vai estar se cumprindo. Tá bom, meu irmão? Deus não é miojo, Deus não é o tiozinho do pastel não, que você fala, frita um pastel aí, em 3 minutos o pastel está pronto. Não, Deus não é assim não. Tá certo? Deus tem promessas. E embora pareçam demoradas, mas se ele tem promessa, ele vai cumprir. E aí diz no capítulo 6, o versículo 13, que quando Deus faz uma promessa para Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Porque era comum dos judeus, era comum do judaísmo, eu juro, e ele jurava por alguém maior. Lembra? Eu juro pela vida da minha mãe, eu juro pela vida do meu pai. Graças a Deus, não tem mais isso. A Bíblia zerou esse negócio. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 35, vai dizer assim, não jureis nem pelos céus, porque os céus é o trono de Deus, não jureis pela terra. Tá bom? Seja a sua palavra o sim, sim, e o não, não. Esse negócio de crente fazer juramento, eu juro, não. A sua palavra tem que ser a verdade, não tem que fazer juramento não. Mas aqui Deus, usando o contexto e a cultura dos hebreus, ele diz assim, ele jurou por si mesmo, porque como Deus vai fazer um juramento para alguém maior? Quem é maior do que Deus? E ele jura por si mesmo, dizendo, versículo 14, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. O juramento é o fim de toda contenda. Porque eu digo assim, ô Tiago, você não foi lá hoje não, você marcou comigo de ir lá hoje à tarde, você não foi. Não, daí o Tiago vai falar, não, pastor, eu fui. Eu falei, não, Tiago, você não foi. Aí o Tiago fala assim, não, eu juro por Deus que eu fui. Aí, meu irmão, jurou por Deus, acabou a contenda. Ô, irmão, então tá bom, então eu não te vi. Ou então você foi no horário, eu fui no outro, eu não te vi. Porque a Bíblia diz, meu irmão, porque o juramento serve de garantia para eles e é o fim de toda contenda. Versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros. Olha, quando Deus quis mostrar para mim e para você as promessas que Ele tem na minha e na tua vida. Olha o que diz a Bíblia de Deus. Aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito. Ou seja, os propósitos de Deus não mudam. As promessas de Deus na minha e na tua vida não mudam. Os planos de Deus na minha e na tua vida não mudam. Glória a Deus, meu irmão. Amém? Não muda, meu. Eu mudo, você muda, nós mudamos. Mas Deus não muda. E aí diz assim no versículo da promessa e imutabilidade do seu propósito, que se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nos quais, olha aqui meu irmão, olha o segundo impossível, nos quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até os céus, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero ler de novo o versículo 18, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento
tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a fim de se apropriar da esperança proposta, meu irmão. Meu irmão, abra sua Bíblia lá, em Números capítulo 23, versículo 19. Depois o irmão que achou, leia para nós, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. As promessas de Deus, na minha e na tua vida, elas vão se cumprir. É impossível. Deus, ele não pode mentir, meu irmão. A primeira coisa, é impossível Deus renovar alguém que está vivendo na prática do pecado e não se arrepende. Alguém que saiu da graça e agora quer andar pela sua força, quer andar pelo seu jeito, quer andar pelaquilo que ele acha certo. Outra coisa, é impossível Deus mentir. As promessas de Deus, os planos de Deus, ele vai se cumprir e ele faz isso com juramento. Ele prometeu para Abraão e Abraão foi impecável, meu irmão. Abraão foi impecável? Não. Dependeu de Abraão para que as promessas de Deus se cumprissem? Não. Sara duvidou, Sara riu, teve hora que Abraão mentiu 2 vezes. Abraão deu umas mancadas. Abraão foi o pai da fé. Ele fez coisas extraordinárias, fez. Mas as promessas de Deus se cumpriu não por causa de Abraão, mas por causa do Deus de Abraão que fez a promessa para ele. Amém, meu irmão? E as promessas de Deus vão se cumprir na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Quem vai ler, meus irmãos? Números 23, versículo 19. Pode ler, Tiago. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu, ele diz que faz e faz mesmo. Amém. Lê o 20, meu irmão. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou. E eu não posso mudar nada. Desde que no futuro, do povo de Israel, não há desgraça, nem sofrimento. O Senhor seu Deus está com eles. E o povo está gritando. E o Senhor é o seu rei. Amém, meu irmão. Amém. Meu irmão, quais são as promessas de Deus na tua vida, meu irmão? Tenta lembrar das promessas de Deus que há na Bíblia. Meu irmão, a Bíblia tem centenas e centenas de promessas. Me lembra uma, meu irmão. Vamos fazer um exercício rápido aqui, meu irmão. Fala uma promessa de Deus, meu irmão. Fala aí, Giovana, uma promessa de Deus. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém. Uma outra aí, meus irmãos. Quem aí? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que mais? Que mais? Outra promessa aí, meus irmãos. Isso. Para onde eu estiver, estejais vós também. João 14. Que mais, meus irmãos? Que mais? Eu gosto de Provérbios 18:10. Torre forte ao nome do Senhor, e para lá correm os justos e se acham em segurança, meu irmão. Olha que promessa de Deus, meu irmão. Então, meu irmão, apegue-se à promessa de Deus. Quando as coisas estiverem difíceis, quando você estiver vivendo dias nebulosos, dias de treva, quando a tempestade bater, quando o dia mau bate à nossa porta, onde nós vamos nos apegar? Qual vai ser a âncora da nossa alma? A âncora da nossa alma é nós nos apegarmos com as promessas de Deus na nossa vida, amém, meu irmão? De saber que Ele tem planos. É interessante isso, que antes de Deus nos criar, Ele criou para nós um plano, um propósito. Eu gosto muito, meu irmão, de Efésios 2:10, que diz assim: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele criou antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar a mim e a você, Ele criou um plano para mim e para você, meu irmão. A Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 13, que diz assim: esquecendo das coisas para trás ficaram, corramos, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma vocação soberana, uma vocação que Ele já antes dos tempos, Ele já criou nós para essa vocação, já tem um plano para mim e para você. Amém, meu irmão? Fecha os teus olhos. Eu quero estar orando, agradecendo a Deus, porque Ele não mente. É impossível Deus mentir. Se Ele tem promessa na minha e na tua vida, essas promessas vão se cumprir para a glória de Deus, o nosso Pai. Agradeça a Deus e se apega à promessa de Deus. Deus, obrigado pelas tuas promessas.
Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor é a âncora da nossa alma. Quando a instabilidade vem, quando a tempestade vem, Senhor Deus, nós temos a quem nos apegar. Nós temos as tuas promessas. Nós cremos que tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu, há de cumprir. Passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Fortalece o coração do teu servo e da tua serva, Senhor Deus, baseado na tua palavra. Porque aqueles que se baseiam, aqueles, Senhor Deus, que caminham na tua palavra, alcançarão prosperidade, alcançarão misericórdia, alcançarão a vitória. Obrigado, Pai, nós oramos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Terceiro e último, meu irmão, Hebreus capítulo 11. O terceiro impossível de Hebreus, meus irmãos. Hebreus 11, versículo 6. É impossível, meu irmão. Hebreus 11, 6. O autor de Hebreus está falando a respeito da fé. E ele fala assim, de fato, sem fé é impossível, meus irmãos, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardão é uma recompensa. Galardão é algo que Deus dá, é um plus que Deus dá a mais para aqueles que o buscam. Então, meu irmão, nós fomos criados para a glória de Deus. Não tem como alguém agradar a Deus se não for por fé. Nós andamos não por vista, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Por isso, meu irmão, tem muita gente que não crê em Deus, porque não viu. Deus não tem como ser provado, Deus não tem como chegar num laboratório, Deus não é uma ciência exata, onde você vai fazer e a coisa vai... Não é assim. Deus, ele tem os seus caminhos. Naum diz isso, que Deus tem os seus caminhos na tempestade, porque nós achamos que Deus vai fazer de um jeito, e aí as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, e a gente já perde a fé em Deus, porque não saiu do jeito que a gente queria. Se você é igual a mim, é assim, às vezes eu tenho crise por causa disso, que eu contava que seria de um jeito e não aconteceu do jeito que eu tinha expectativa, aconteceu do jeito, às vezes, até contrário do que eu queria. E aí eu falo, puxa vida, mas eu orei tanto, eu busquei tanto, eu pedi tanto e não aconteceu. Então, meu irmão, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. A nossa relação com Deus não é uma relação de 1 mais 1 dá 2. A nossa relação com Deus não é uma relação linear. É uma relação, meu irmão, de altos e baixos, de instabilidade, não porque Deus é instável, é porque eu sou instável. Não é porque Deus muda, mas é eu que mudo. As nossas emoções mudam, os nossos ânimos mudam. Então, nós somos assim. Mas a relação com Deus, você quer agradar a Deus, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E mais, que Ele recompensa, Ele abençoa, Ele galardoa aqueles que o buscam. Amém, meu irmão? Quero ler 2 textos, meu irmão. Jeremias 29, 11, 12 e 13. Falei 2 textos, eu já passei 3, né, meu irmão? E eu quero, meu irmão, Jeremias 32, versículo 39 e 40, meu irmão. Esse Jeremias 32, versículo 39 e 40, para mim é um texto especial, meu irmão. Foi o primeiro texto que eu preguei na minha vida. Minha primeira mensagem, meu primeiro sermão, foi Jeremias, capítulo 32, versículo 39 e 40. Foi minha primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Isso foi em julho de 1997. Já tem tempo, hein, meu irmão? Meu irmão nem tinha nascido ainda. Tem uns aí que nem tinha nascido ainda. Irmãos, olha, por isso que nós temos que andar com Deus é andar por fé, é andar por confiança. Agradar a Deus e confiar em Deus é nós entregarmos a vida dele e crer que Ele conduz. E mesmo quando as coisas acontecem não da maneira que nós queríamos, nós cremos que Ele está conduzindo. Porque o povo de Israel, se olhasse o contexto do povo de Israel, era a pior época do povo de Israel. E o povo de Israel olha e fala assim, cadê Deus? E aí vem os falsos profetas, meus irmãos, e falam assim, não, fica tranquilo, porque os falsos profetas dizem, esse período de instabilidade, esse período que Babilônia invadiu Israel e levou alguns de nós cativos, esse período aí é 2 anos, fica tranquilo, 2 aninhos de luta, de disciplina, e depois vai dar tudo certo. Eram os falsos profetas. Aí Deus levanta um profeta chamado Jeremias e fala assim, espera aí, não é bem assim.
Olha, o tempo de cativeiro vai ser 70 anos. Meu irmão, quem eles ouviram? Jeremias ou os profetas que disseram que era 2 aninhos apenas, ia ser Jeremias está falando assim, vai vir um tsunami sobre Israel. Mas isso não vai ser ruim, isso vai ser bom. Porque vai haver renovação, vai haver mudança. Aí os profetas, os falsos profetas, não é um tsunami, é uma marolinha. Quem você acha que ouviram? Ouviram a Jeremias ou ouviram? Jeremias foi preso, meu irmão. Imagina Jeremias 40 anos pregando algo e sendo oprimido. Jeremias não tinha plateia, ninguém queria ouvir Jeremias, porque Jeremias ele era chamado de o profeta do caos. Só profetizava coisa ruim. Mas aí, meu irmão, vem capítulo 29 de Jeremias, o versículo 11, olha o que diz, quem achou, leia para nós, capítulo 29, versículo 11. Olha aí, meu. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho para vós, diz o Senhor através do profeta Jeremias. Pensamentos de paz, para levar vocês a um caminho, como que está escrito aí, meu irmão? Para levar vocês a um caminho, no final do versículo 11. Um fim que desejais. Então, olhando aparentemente a circunstância, está a pior época para o povo de Israel. Mas Deus está falando, eu estou no controle. Vocês não sabem, vocês não conhecem, vocês não conseguem enxergar o futuro, mas bem sei eu o caminho que eu tenho para vocês. E o meu caminho é um caminho de paz, para dar um fim bom para vocês. Lê o versículo 12 e 13. Amém, meu irmão. Então é isso, meu irmão. Vocês irão clamar a mim, eu vou responder, vocês vão me buscar, vocês vão me achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, meu irmão. Meu irmão, o impossível de Deus é impossível uma pessoa chegar até Deus sem fé. É impossível uma pessoa agradar a Deus sem chegar até Ele, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador, crendo que Ele é real. Assim como o ar que respiramos, você não consegue ver o ar, mas nós sabemos que o ar é real. Então, meu irmão, assim como eu posso ver você, Deus está presente. E aqueles que creem nisso, esses agradam a Deus, esses vivem por fé. Jeremias 32, versículo 39 e 40, meu irmão. Quem achou, leia para nós, meu irmão. Vamos terminar. Achou? Lê aí, Tiago. Jeremias, capítulo 32, versículo 39 e 40. Eu lhe darei este único propósito na vida, temer entre a mim, para o próprio bem dele e dos seus descendentes. Vou fazer com ele essa aliança eterna. Nunca deixarei de lhe fazer o bem. Farei com que ele esteja com sinceridade, para que ele nunca se afaste de mim. Amém. Nossa, sua versão é bem diferente, hein, meu irmão? Nossa. Aqui está assim, meus irmãos. Eu vou ler para os irmãos os irmãos da gravação não vão conseguir escutar porque está sem o microfone. Olha o que diz Jeremias 32, versículo 39 e 40. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna. Olha, meu irmão, por isso que eu falei. Baseado lá em Hebreus capítulo 6, o crente não perde a salvação. Ali não está falando de salvação, está falando de arrependimento. Que enquanto a pessoa está no pecado, enquanto a pessoa está fora da graça de Deus, é impossível Deus renovar, é impossível Deus iluminar, é impossível ele provar o dom da palavra de Deus. Por quê? Porque ele está fora do propósito. Mas aqui diz assim que farei com eles uma aliança eterna, versículo 40. Segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem e colocarei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim.
Aquele que teve um encontro com Cristo, aquele que crê que Deus existe, aquele que busca agradar a Deus, aquele que busca a Deus pela fé. A Bíblia diz que Deus colocará o temor dele no coração, não deixará de lhes fazer o bem. Às vezes a gente tem esse negócio que Deus é mau, que parece que Deus para fazer o bem, a gente tem que estar o tempo todo agradando, a gente tem que estar o tempo todo... Parece que para Deus fazer o bem para nós tem que ser uma resposta de uma iniciativa nossa. Que nós temos que fazer algo para que Deus se agrade, para que Ele faça o bem. Mas segundo a palavra de Deus, o Evangelho, não. É Deus que tem prazer em nos fazer o bem. É Deus que tem prazer em abençoar. Eu, como pai, meu irmão, sou um pai tranqueiro, eu sou um pai ruim. E eu tenho prazer, às vezes sobra um dinheirinho, eu vou naquelas lojas de doceria, de bomboniere, e compro um monte de besteirinha, e chego lá com as besteirinhas. A Darly fica doida comigo. Fica doida comigo. Esses dias achei aí, se vocês quiserem, eu dou o endereço, meu irmão. Um fardo de Coca-Cola por 10 reais, o fardo de Coca-Cola, meu. Tá gravando, né, meu? Aí eu tenho uma alegria de chegar, e aí o Samuel gosta de cookie, aí vai comer cookie, a Giovana gosta do chocolate, eu compro lá chocolate. Eu não gosto muito de chocolate não, eu compro mais pela Giovana, né? Meu Deus, eu sou padre de chocolate. E aí eu tenho o maior prazer nisso, meu irmão. Agora, eu sendo mal, você sendo mal, nós gostamos de fazer boas dádivas aos nossos filhos, gostamos de ver um sorriso nos nossos filhos. Você imagina o nosso Pai Celestial. Por isso que diz que Ele não cansará de lhes fazer o bem, não deixarei de lhes fazer o bem e colocarei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Então, meu irmão, o temor de Deus no nosso coração, o Luciano Subirá, ele usa essa expressão que o temor de Deus é o paraquedas reserva. Porque o nosso relacionamento com Deus, aquilo que nós fazemos para Deus, é em resposta ao amor de Deus. Nós temos que fazer as coisas para Deus movido pelo amor dele. Mas quando falta o amor, o paraquedas reserva é o temor. É o temor de Deus, esse paraquedas reserva, meu irmão, que não nos deixa afastar da presença dele. Por isso, meu irmão, quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar pela terceira vez. Agradecer a Deus. Sabe por quê, meu irmão? A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Se você está aqui, se você crê na palavra de Deus, se você busca Deus, é porque Ele imputou, essa é a palavra, Ele imputou fé no teu coração. A fé é um dom de Deus. A fé, ela é gerada pela palavra de Deus quando é pregada. A palavra de Deus gera fé no nosso coração, conforme diz Romanos capítulo 10. E a graça de Deus, e ora a Deus, agradeça a Deus pela fé que Ele colocou. E essa fé ela pode ser trabalhada, essa fé ela pode ser lapidada, essa fé ela pode ser provada. E quanto mais Deus nos prova na fé, mais nós crescemos em graça e em conhecimento na presença dEle em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, não tenha como ruim o passar por provas. Isso é para que a nossa fé deixe de ser teórica e se torne uma fé prática. E uma fé madura na presença dEle para a glória dEle. Agradeça a Deus pela fé que Ele colocou no seu coração em nome de Jesus. Pai, te damos graça. Te damos graça, Pai, porque o Senhor é real nas nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia que nos deu a graça de experimentar do Teu amor, da Tua presença, de nos relacionar com o Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não nos cansa, não deixa de fazer o bem. Obrigado porque temos experimentado a Tua bondade, Senhor. Somos alvo da Tua bondade. Obrigado pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre a nossa família. Obrigado, Pai. Obrigado pelo temor. O temor que o Senhor tem colocado em nosso coração. Obrigado pela fé. Que possamos crescer em fé, que possamos romper em fé. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ser conduzidos pelo Senhor, de maneira que o Senhor se agrade de nós, de maneira que a nossa vida seja como um perfume, como um aroma suave diante das Tuas narinas. Nos conduz, ó Pai, segundo a Tua vontade. A Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, a Ti seja todo o louvor. Nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos? Vamos terminar louvando ao Senhor por tantas bênçãos. O nosso Deus é o Deus que tem feito impossíveis por mim e por você, meu irmão. Glória a Deus.
tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Glória a Deus. Estenda a tua mão, meu irmão, estenda a tua mão. Senhor, nos leva, Pai, debaixo da tua paz, da tua bênção, da tua direção, Senhor. Senhor, aquilo que é impossível ao homem é possível para o Senhor, ó Pai. Obrigado, Tu és o Deus do impossível. Senhor, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que as manifestações do Teu Espírito Santo seja com cada um, Senhor. E seja com toda a igreja do Senhor sobre a face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Irmãos, pode sentar. Pode